Zenfone 8 é o top de linha compacto da ASUS que busca agradar quem curte um celular menor e potente. Por outro lado, será que o conjunto dele consegue encarar o iPhone 12 da Apple? Vamos saber a resposta a partir de agora no comparativo do Tudo Celular. Zenfone e iPhone entregam acabamentos bem semelhantes quando nos referimos aos materiais. A traseira de ambos é feita de vidro com proteção Gorilla Glass, enquanto as laterais são compostas de alumínio. A dupla também vem com certificação IP68 para resistir à água e poeira, só que a resistência da Apple tem uma profundidade maior. Apesar de o iPhone 12 não ser o mais compacto da família, ele ainda consegue ser menor e mais leve que o Zenfone 8. Mas no geral, os dois são bem confortáveis no uso com uma mão. Temos conjuntos de câmeras posicionadas no canto esquerdo dos dois lados, porém em detalhes diferentes na frente. A taiwanesa preferiu um furo no lado esquerdo, já a Apple foi no tradicional note retangular. A ASUS ainda é a que traz o leitor biométrico sob a tela, além de suportar um segundo chip físico de operadora, recursos ausentes no smartphone rival. Para completar, nenhum desses conta com slot para expansão de armazenamento. As vantagens e novidades no Zenfone superam as do iPhone, por isso a ASUS larga na frente. Enquanto a taiwanesa apostou em uma tela Super AMOLED, a americana incluiu o OLED nos modelos mais caros no celular base da família. No duelo entre os painéis, o Zenfone oferece maior brilho, apesar de os dois terem alto contraste e amplo ângulo de visão. A resolução dos dois é Full HD+, só que o tamanho e o aproveitamento da maçã são ligeiramente maior. Por sua vez, ela não ousou na taxa de atualização que fica nos 60 Hz. Do outro lado, temos 120 Hz no Zen 8, que ajuda bastante a ter fluidez maior em animações do sistema. O dispositivo da ASUS marca mais uma vez. Se tem um quesito que estes aparelhos não vão decepcionar ninguém é o som. Eles entregam uma solução estéreo que usa o alto-falante de chamadas como canal secundário. A potência sonora agrada em ambos, assim como o equilíbrio de frequências. O Zenfone também tem o diferencial do amplificador dedicado para tornar os graves mais marcantes, sem contar que ele possui conector físico para fones de ouvido, algo fora do conjunto do iPhone. Apesar disso, nenhum deles traz o acessório na caixa. É outro ponto para a ASUS. Encontramos de um lado o Android 11 com a Zen UI no modelo taiwanês e do outro lado o iOS sempre atualizado do celular norte-americano. No geral, temos boas personalizações dos dois lados, com navegação sem engasgos e bem fluida, mesmo no caso do iPhone, que não tem um display com alta taxa de atualização. O destaque da ASUS é o Game Genie, uma interface voltada para jogos para dar o controle sobre o celular durante as partidas. O software da Apple também costuma se destacar nos games, além do diferencial de fornecer 5 anos de updates do sistema, uma característica para aumentar muito a longevidade do produto. Sem contar que temos conectividade 5G nos dois. No geral, as vantagens do iOS são maiores e dão o primeiro ponto ao iPhone 12. Este é um clássico duelo entre a plataforma top do momento da Qualcomm contra o chip mais recente da Apple. E segundo os nossos testes de velocidade, o A14 Bionic do iPhone 12 superou o Snapdragon 888 do Zenfone 8. Ele foi 5 segundos mais rápido, mesmo com multitarefas mais demorado. Nos benchmarks, o smartphone da ASUS levou a melhor com folga no AnTuTu, mas ficou atrás ao considerar os números do Geekbench. Já os jogos rodam com ótima fluidez nos dois dispositivos. É uma pena que a Apple dispensou uma taxa maior para a tela, o que impede de ter games a mais de 60 FPS. Por ser mais rápido nos nossos experimentos, o iPhone pontua em desempenho. A taiwanesa não passou de 4.000 mAh no seu aparelho para não aumentar o tamanho, enquanto a maçã foi no mesmo caminho e reduziu a bateria do seu modelo base para a faixa de 2.800, para torná-lo mais fino. O resultado é que nenhum deles tem o forte em duração. Nos testes padronizados que fazemos, o Zenfone ainda rendeu 2 horas a mais que o rival.
com uma conclusão em quase 17 horas. Quando falamos de carregamento, a ASUS manda um adaptador de tomada de 30 watts que permite ao seu smartphone encher até os 100% em 1 hora e 16 minutos. Já a Apple deixou de enviar um carregador na caixa, o que obriga o consumidor a comprar uma parte ou usar um antigo compatível. Com um de 18 watts da Anker, conseguimos fazer o processo em meia hora a mais que o concorrente. Este é um ponto tranquilo para o Zenfone 8. Nos dois casos, encontramos um conjunto duplo de câmeras com a principal de 64 megapixels. O Zenfone entrega boa nitidez e acerta no contraste, algo também possível na de 12 megapixels do iPhone. Em locais escuros, o modo noturno de ambas vai ajudar bem, mas não espere grandes milagres. Já a ultra-wide deles tem queda de qualidade, porém não tanto a ponto de ficar muito distante da primária. A grande vantagem aqui está no foco automático desta lente da ASUS, que tem foco automático para também servir como macro, sem contar que o sensor principal também vem com zoom digital de 2 vezes para compensar a ausência de um telefoto. O Zen 8 dá mais versatilidade ao usuário e por isso anota outro ponto. Enquanto a ASUS inseriu suporte a vídeos em 8K a 24 fps, a Apple mantém a compatibilidade com 4K a 60 fps. Só que para o Zenfone ter ótima estabilidade e foco ágil como seu rival, vai precisar baixar a resolução até o mesmo que o iPhone. Para completar, a captação de áudio é muito boa em ambos os lados. Pelas opções mais variadas em resolução, o Zenfone pontua de novo. Os celulares da ASUS e Apple conseguem tirar selfies de boa qualidade aos usuários durante o dia. O que vai diferenciar ambos é que o iPhone 12 supera com folga o rendimento da câmera frontal à noite. Já nas filmagens, há suporte a 4K nos dois lados, mas a 60 fps só no modelo da maçã. Novo ponto para o iPhone. O iPhone 12 chegou ao Brasil pelo preço sugerido de R$ 8.000. Por enquanto, a ASUS não disponibilizou o seu mais recente Zenfone no país. Ele só consegue ser achado no varejo nacional por importadores, que vendem já na faixa de R$ 5.300. O problema é que o iPhone baixou bem e está disponível no momento por algo perto de R$ 4.800. A Apple pontua no último quesito pelo maior custo-benefício. Vimos um embate muito acirrado entre ambos os aparelhos. O modelo da ASUS conseguiu fazer frente ao da Apple em categorias importantes. É ele que oferece um design mais moderno, um multimídia que combina tela e som de alta qualidade e bateria com maior duração e menos tempo de recarga. Apesar do Zenfone vencer por pouco no placar, o iPhone conta com um sistema de maior longevidade e o desempenho mais rápido no uso diário. As selfies dele ainda são superiores mesmo depois de perderem fotos e vídeos com o conjunto traseiro, fora o custo-benefício por ser encontrado no mercado a um preço inferior. Chegamos ao final de mais um comparativo com direito a 2 tops de linha no embate. Agora queremos saber de você qual desses celulares é o seu preferido, que características mais gosta nele. Comenta aí com a gente e aproveita para dar uma olhada no tudocelular.com que tem a versão em texto deste duelo. Eu encerro por aqui, um grande abraço e até a próxima!